Fala, turminha bacana, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa segunda videoaula especificamente sobre o Brasil republicano. Sempre bom lembrar para vocês que as revoltas do período estão sendo trabalhadas em vídeos separados. Nós já produzimos um vídeo sobre a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, já falamos também sobre a Revolta de Canudos e depois iremos falar sobre outras revoltas. Neste vídeo aqui nós vamos trabalhar a segunda parte do período do Brasil republicano, especificamente dos anos 1900 aos anos 1920, até a década de 10, na verdade. No vídeo número 1, nós falamos sobre a República da Espada, as dificuldades do governo Deodoro, as dificuldades do período do governo provisório, a primeira Constituição e os impactos da República na vida da população. Neste vídeo aqui, nós vamos falar sobre as dificuldades da República após 10 anos de proclamada. Beleza? Acompanha aqui comigo. Primeiro momento. Fechada a primeira década da República, o cenário é esse aqui que eu coloquei no slide. Então você vai estar em uma depressão econômica. Lembra do encilhamento? Ainda reflexo do encilhamento. Inflação galopante. Reflexo também do encilhamento. Claro que isso foi agravado, óbvio, né? Você vai ter a primeira crise do café, uma queda no preço do produto no mercado externo. Muita agitação das classes populares, não se esqueça dos movimentos que eu já falei, da Revolução Federalista e principalmente do movimento de Canudos, o aumento da pobreza, porque a questão da escravidão não ficou ajustada, o Estado largou essa população à mercê de si próprio, a pobreza tem um crescimento significativo, várias lutas entre as facções rivais a nível local. Lembre-se que a Constituição adotou o federalismo, então estados e municípios passaram a ter uma grande autonomia e esta autonomia levou a um acirramento de disputas pelo controle dos respectivos lugares, principalmente a nível municipal, entre as figuras dos coronéis. Também você vai ter estas brigas oligárquicas a nível de estado. De maneira geral, o cenário é muito caótico na primeira década dessa república. Vamos falar aqui sobre um elemento importante, o coronelismo, né? Primeiro ponto importante, é preciso desconstruir em parte aquela visão que a gente tem sobre o coronelismo como um sistema baseado simplesmente na força, de uma figura que dispõe de um poder econômico e com isso consegue também exercer a força através dos seus jagunços, através dos seus capangas, através da formação dos currais eleitorais, da imposição de sua vontade. Isso também é verdade, mas o coronelismo é muito mais do que isso. É um sistema extremamente sofisticado, elaborado, né, que tem peculiaridades específicas que nós vamos analisar aqui. Compreenda o primeiro ponto. A permanência de um determinado coronel no poder, ela exigia um grande esforço, né, porque o poder está representado nas pessoas agregadas à figura desse coronel, ou seja, ao raio de alcance que a sua influência tem. O poder por si não existe, o poder está na representação e na aceitação dos mais pobres, né? E você não consegue fazer isso utilizando-se exclusivamente da força. É preciso uma relação de tomar lá da cá, eu preciso também ceder, eu preciso também trazer e atender às necessidades e interesses do município para que eu também possa me manter no poder como um coronel. Porque não se esqueça, não existe só um coronel, né? Muitas vezes você tem 2, 3, geralmente você tinha 2 grandes grupos que disputavam o poder a nível local, né? Então não dá para você pensar que esse poder é mantido exclusivamente pela força. O alinhamento com as oligarquias estaduais trazia muitos benefícios, desde o emprego até a obra pública, a energia elétrica, a rede de esgoto. Compreenda a dinâmica? A moeda de troca do coronel são os benefícios coletivos e os benefícios privados que ele concede aos seus agregados. Um outro ponto importante aqui é que, através dessas ações, ele conseguia construir e também, e principalmente, conservar, manter a liderança a nível local. Todo mundo sabe que o regime republicano, principalmente na Primeira República, ele é marcado por processos eleitorais fraudulentos. Se ainda hoje, com todo o avanço tecnológico, as fraudes
continuam acontecendo. Imagine nesse período aí. Então você vai ter, entre os elementos mais comuns, né, o controle sobre o voto, o famoso voto do cabresto, a partir dos currais eleitorais. Não tem a ideia simples de que este eleitor, este votante, está votando apenas em função do interesse do coronel. É claro que ele também está ganhando alguma coisa, é uma moeda de troca. O coronel precisa do voto dele, o coronel precisa produzir 400, 500, 600 votos. E ele não vai conseguir isso só pelo agrado, ele vai ter que conseguir um benefício para o indivíduo. Ele vai ter que conceder a terra, ele vai ter que fazer uma casa, ele vai ter que dar um emprego, ele vai ter que fazer a praça, vai ter que calçar a rua, vai ter que oferecer a escola de primeiras letras, né? Então você tem esse curral eleitoral, esse voto de cabeça, justamente porque o voto não é secreto. Nós só teremos votos secretos com Vargas a partir de 34, quando usa a urna, o voto individual. Até então o voto é aberto, o coronel tinha acesso a sua folha, né, eleitoral, ali onde você registrava seu voto, todo mundo sabia em que você havia votado. Era muito comum também as fraudes de atas e urnas, as chamadas eleições de bico de pena. Um cara lá, um responsável, um assessor direto, alguém de confiança do coronel, ele preenchia os livros e atas em que votavam vivos e mortos. Então, a eleição acontecia, era uma eleição de gabinete, por isso que eu conheci como eleição bico de pena. E aí você tem essas rivalidades entre o coronel A e o coronel B. Ambos utilizam-se dessas estratégias fraudulentas em tempo de eleição. Acontecia muitas vezes dos dois se autoproclamarem ganhadores do pleito eleitoral, gerando inclusive a duplicação das câmaras municipais. Era um fenômeno assim, você tinha duas câmaras porque o coronel A e o coronel B diziam que haviam ganhado a eleição, porque produziram às vezes até mais votos do que o próprio município possuía, né? Então, alguns jornais da época faziam sátiras dessas eleições, as próximas eleições. Então ele coloca a ideia de que os defuntos votavam, e isso era muito comum também. Para tentar amenizar um pouco essa crise, né, que deixava a República praticamente ingovernável, porque você tinha as oligarquias estaduais disputando entre si, a nível local os coronéis brigando entre si. Portanto, o presidente da República não tinha uma base política para trabalhar, até que começa a se desenhar a chamada política dos governadores, que é, na verdade, um grande pacto que tem como objetivo específico superar as divergências entre o poder executivo e o poder legislativo, que era extremamente necessário para a superação da crise econômica que o país estava vivendo. Eu trouxe uma outra citação aqui da professora Maria Efigênia, da Federal de Minas. Ela diz assim, ó: o objetivo da política dos governadores é o estabelecimento de relações de compromisso entre o Executivo Federal, o Executivo Estadual, de modo a possibilitar a formação de um legislativo coeso no plano federal. O que é que ela está dizendo aí? Há um processo de convergências de interesses para que lá em Brasília, ou na época lá no Rio de Janeiro, a Assembleia Federal, a Câmara dos Deputados, pudesse ser pró-presidente. E isso facilitaria grandemente a desenvoltura e o andamento do próprio trabalho do Executivo. Dentro das regras, você tinha o seguinte: o presidente e uma relação recíproca entre presidentes e governadores, em que ele não interferia em assuntos da política estadual e que os governadores providenciem em seus estados os resultados eleitorais que permitissem a composição de um legislativo federal compatibilizado com as políticas de governo do presidente. Era esse o arranjo daquilo que nós chamamos de política dos governadores, que está mais ou menos desenhado nesse esquema aqui. Observe, o presidente não intervém nos estados, que são dominados pela oligarquia. Em troca dessa não intervenção, ele recebe o apoio do grupo que conseguir vencer. Esse apoio está representado na eleição de deputados para compor a base do próprio presidente. A nível local também, né, ele não interfere, deixa essa dinâmica
seguir seu próprio andamento, as verbas para os municípios chegam, né? Essas verbas são transformadas em voto, a questão dos favores junto ao coronel, e aí você tem as estratégias, o voto de cabresto, o curral eleitoral e todas as outras que eu pontuei anteriormente. Portanto, o que é que fica evidente ao longo desse primeiro momento, dessa tentativa ainda de ajustar, aparar as arestas dessa república? É que o coronel, dentro do sistema republicano, ele é a figura principal, né? Porque é ele que viabiliza todo o procedimento de ordem eleitoral, colhendo, claro, para si os benefícios, mas é ele que vai produzir o voto. É ele que vai pegar aquele trabalhador lá analfabeto, que vai colocar esse cara para aprender a escrever seu nome, a desenhar o seu nome, que vai alistar esse indivíduo como um eleitor e que vai produzir esse voto através do chamado curral eleitoral. Então, na base do sistema, o coronel se transforma numa verdadeira fábrica de votos. Sem ele, as engrenagens não funcionam. Então, os coronéis são a peça-chave na organização das eleições e a garantia de que o pacto entre o Executivo Federal e o Executivo Estadual seria firmado, seria cumprido, porque era garantido o resultado favorável. Eu preciso de 500 votos para tal governador, eu preciso de tantos votos para tal deputado, e assim compor uma base para que essa república pudesse ser governada. É importante lembrar aqui que a política dos governadores, porém, um porém gigantesco, ela não vai acabar com as lutas entre os coronéis, né? É um campo aberto, é um campo de possibilidades, ela vai, de certa forma, delimitar algumas regras, né? Mas, como eu pontuei, a nível local, o coronelismo se manifestava tanto do ponto de vista da força bruta, da força armada, dos jagunços, mas também e principalmente dos arranjos, dos privilégios, dos benefícios, né? As facções oligárquicas a nível estadual, elas também não são encerradas, justamente porque o presidente decide não apoiar nenhuma delas. A que vencer tem o apoio do presidente. A ideia de que essa república, que nasce principalmente a partir de Prudente de Moraes, que é essa república oligárquica, que já não tem a presença dos militares, ela tem a dominação inquestionável de mineiras e paulistas, é uma afirmativa falsa, né? Durante todo o processo da Primeira República, o domínio, a hegemonia desses dois estados, chamados de estados de primeira grandeza, sempre foram questionados. Há crises ao longo desse processo e essa crise ela vai se acentuar, ela vai se agravar, principalmente nos anos 20, que é o nosso último vídeo, né, que nós vamos falar sobre a crise dos anos 20 e a Revolução de 30 que leva Getúlio Vargas ao poder. É essa organização política também que vai impedir que na República Velha você tenha partidos nacionais. Não existem partidos nacionais na Primeira República. Todos os partidos são de ordem regional ou estadual. Partidos nacionais você só vai ter depois de 1934. O primeiro deles vai ser a Ação Integralista Brasileira, um partido de ordem fascista. Isso também cria uma certa dificuldade de você ter uma oposição legal, porque o próprio Poder Executivo vai desenvolver mecanismos que possibilitem a chegada ao plano federal apenas daqueles considerados aliados, né, ou alinhados com digamos assim, a cartilha política do Executivo. Ela impede a perpetuação da hegemonia e a definitiva exclusão de outros, ou seja, essa política dos governadores ela cria uma ideia de que não há grupos hegemônicos, mas ao mesmo tempo você tem os chamados estados de segunda grandeza, como o Rio Grande do Sul, como a Bahia, como a Paraíba, que não vão ocupar um espaço, né, ou o melhor dos espaços na política federal, que é ocupar diretamente o cargo de presidente da República. Um outro ponto importante nesse início de república é falar sobre a economia cafeeira. Desde o período de colonização até os anos 50 do século XX, o Brasil mantém uma economia de caráter agroexportador. É uma economia agrária voltada para o mercado externo. E essa é a grande questão que a oligarquia cafeeira vai defender. Porque, óbvio que eu, sendo um produtor de café, eu vou defender que a economia esteja baseada no modelo que melhor me favorece, né? Então, só que isso também essa economia cafeira, ela é tão rentável que ela vai produzir um excedente de capitais
que passa a ser investido em outras atividades produtivas, né, que alimentam um pequeno surto de industrialização, algo parecido com o que ocorre, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60 do século XIX, quando o tráfico de escravos acaba. Se você bem lembrar, quando a Lei Eusébio de Queiroz entra em vigor, o capital direcionado a trazer escravizados da África para o Brasil passa a ser diversificado e vai haver um crescimento das atividades industriais ou de outros setores da economia que vai gerar uma ampliação, inclusive, dos tributos que o Império vai receber. Aqui é algo mais ou menos parecido. O café ele tem uma rentabilidade tão significativa, né, que os próprios produtores começam a diversificar seus investimentos. O café ele se transformou, no caso da nossa economia, no principal produto a partir de 1830. Esse produto vai produzir uma elite, que é a elite que sustenta o império, principalmente o Segundo Reinado, que é essa elite cafeeira. É a mesma elite que vai assumir o processo de derrubada da monarquia, implantação da república e que depois assume a república, né? Que é a famosa oligarquia cafeeira paulista, né? Esse ponto que eu quero discutir aqui, o desenvolvimento industrial baseado no capital cafeeiro. Essa é a característica primordial do nosso desenvolvimento, né? Não é como lá a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, que o Estado assume um compromisso de desenvolvimento industrial. Aqui é muito, digamos assim, amador ainda. Você tem o quê? Um excedente de capitais que provém do café, porque é o nosso principal produto de exportação. Aqui você pode observar a participação. Esse último dado aqui, ó, em 1925, 73% das exportações do país são provenientes da atividade cafeeira, ou seja, é de café. Isso é muito, né? E quanto mais um produto é hegemônico dentro de uma estrutura exportadora, mais suscetível a crises esse país está. Em 1906, para proteger a atividade cafeeira, foi assinado o famoso decreto de convênio de Taubaté, né, que é uma política de proteção ao café que estabeleceu o seguinte: o governo federal, o cafeicultor com certeza, compraria o excedente da produção. Então, veja, eu poderia produzir à vontade, porque tudo que excedesse no mercado seria comprado pelo governo. O que é que acontece numa condição normal? Se há produto demais, o preço cai. Aqui não, aqui você tem uma garantia de que o produto vai manter um preço estável, justamente porque o excedente vai ser comprado. Um outro ponto ali, o dinheiro para comprar viria de empréstimos estrangeiros, o que geraria um endividamento do Estado, né? Tentou-se fazer o pagamento desse empréstimo através de um imposto que seria cobrado sobre cada saca de café e, ao mesmo tempo, os governos estaduais eles deveriam evitar a expansão da lavoura cafeeira, o que não vai acontecer. Nós teremos diversos momentos ao longo de nossa história em que o café vai sofrer uma superprodução que geraria, dentro de um contexto normal da economia, uma queda nos preços, mas que graças ao convênio de Taubaté, o cafeicultor tinha certeza de ter lucro. Então, dentro dessa perspectiva, ficava muito fácil de você poder trabalhar, né? Poder desenvolver, porque aí você tinha a garantia de um preço fixo para a sua produção. No próximo vídeo, galera, nós vamos falar sobre o proletariado, formação da classe operária no Brasil e também os imigrantes. Até o próximo. Valeu!